Salve, gente boa! Tá cheio de notícia hoje pra gente comentar, hein? Tem um monte mesmo. E ó, as principais. Uma das principais é o seguinte: tem uma sacanagem que os governadores bolsonaristas estão fazendo com essa história do aumento do preço dos combustíveis. Que sacanagem é essa? É o seguinte: eles aumentam o imposto, mas de um jeito que você não descobre que foi ele que aumentou, o governador. Por isso tem um monte de gente culpando o Lula porque aumentou o preço do diesel, da gasolina e tal. Por conta dessa sacanagem dos governadores bolsonaristas que escondem a autoria do aumento do imposto. Mas eu vou te contar, porque eu tô de olho nessa galera e vou te contar tudo. Também vou te falar o seguinte: Flávio Dino foi pra cima de vez do Arthur Lira, porque essa história do orçamento secreto, as emendas que vão para quanto é lado e tal. Tem uma investigação da polícia que o Flávio Dino mandou abrir e agora um deputado entregou bonito o que o Lira fazia para comandar o dinheiro das emendas. A gente está falando de bilhões de reais. Vou te contar essa história, também vou te falar que o Lula resolveu falar alguma coisa, né? Porque contra o Trump, porque está acontecendo um monte de coisa. É Colômbia, México, Canadá, não sei mais quem, China e tal. Falou do Brasil, falou do BRICS. E o Lula estava quieto, não queria briga, né? O cara está começando agora o mandato dele, é bom ir devagar. Só que agora ele passou do ponto, né? Falou que vai tomar a faixa de Gaza, que vai expulsar os palestinos de lá. Ou seja, vai fazer alguma coisa muito parecida com a intenção daquele bigodinho lá da Alemanha, você sabe de quem eu estou falando, né? E aí o mundo todo teve que reagir. O Lula reagiu também, vou te contar isso. Também vou te contar que ó, o impeachment realmente está enterrado. A galera bolsonarista está doida, estão marcando aí uma manifestação e tal. Mas o presidente da Câmara já deixou claro, ó, esquece essa história. Também vou te contar que a bancada evangélica, que você sabe, a maioria dela é bolsonarista, está rachada no meio. Inclusive tem gente ameaçando abandonar a bancada evangélica. Abandonar, sair fora. Por quê? Porque não está satisfeito com os rumos que ela está tomando, porque tem gente importante dentro da bancada evangélica que está se aproximando do Lula e eles não aceitam isso. Eles fazem política com fígado mesmo. E também vou te contar que o Guilherme Boulos está propondo uma lei chamada Lei Velho da Van. Você quer saber que lei é essa? Então é uma lei para punir empresário golpista. Vou te contar nesse vídeo também. Vem comigo que eu te conto tudo. Eu sou o Ricardo Melo, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E já te peço, ó, dá aquela dedada espertíssima no like. Tum! Se inscreve no canal, ativa o sininho, entra no nosso grupo de WhatsApp, porque aqui o conteúdo chega primeiro, o link está aqui na descrição para você entrar no grupo. Sempre chega lá, você nunca vai ficar sem saber que a gente publica vídeos novos. E também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse trabalho aqui, né? É um trabalho que é feito para você, todos os dias, de graça, só paga se quiser, quando quiser e quanto você acha que vale. E se quiser, tá? Então, assim, você pode contribuir sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro, aqui em cima tem essa chave Pix. A maioria, e é bastante gente, tá? Colabora por aqui. Se você não puder, não quiser, não tem nenhum problema, vai continuar esse conteúdo chegando para você de graça, tá? Deixa um like, um comentário, uma inscrição, que tá pago. Mas vamos para as notícias do dia. Seguinte, estados aumentam o ICMS sobre gasolina em 10 centavos o litro e a partir de fevereiro o diesel terá alta de 0,6 centavos. Essa matéria de quase 10 dias atrás, né, já está valendo esse aumento, os combustíveis já subiram. Agora, tem muita gente dizendo que é culpa do Lula. E por quê? Porque foi criado um mecanismo, uma artimanha para esconder quem de verdade aumenta o imposto no seu estado. E eu vou te contar, por exemplo, Romeu Zema de Minas Gerais está com essa sacanagem, Mato Grosso do Sul está com essa sacanagem, Brasília está com essa sacanagem, e eu vou te contar como é que ela funciona, como é que ela te engana. O cara aumenta o imposto e você não fica sabendo que foi ele. Vem comigo que eu te conto. Seguinte, ó, lá em 2022 Bolsonaro ainda era presidente e ele aprovou uma lei que torna os combustíveis itens essenciais. O que muda? É naquela época que ele obrigou os estados a tirar o ICMS para poder baixar o preço dos combustíveis, porque estava nas alturas, o Bolsonaro estava desesperado querendo ganhar a eleição, fazendo de tudo para tentar melhorar a popularidade, e aí foi lá e forçou uma baixa no preço dos combustíveis, por um período. Ok. Ao mesmo tempo, o projeto de lei que foi aprovado estabelece que o combustível é item essencial. E existe uma outra lei que já está em vigor, que diz que todo produto essencial ele só pode ser taxado na taxa mínima do Estado, 18%. Então, se combustível é item essencial, ele só pode receber um ICMS de 18% no máximo. Tá? É isso que diz a lei. Inclusive, essa lei do Bolsonaro foi aprovada reconhecendo o combustível como item essencial, justamente por causa da outra lei, que a outra lei estabelece um limite para o imposto de qualquer produto essencial.
Aí, olha só, esse decreto aqui é do Romeu Zema. Romeu Zema, de 2023, tá? Olha o que está escrito aqui, vou tentar aumentar aqui, não está muito bom. Ficam incorporados à legislação tributária do Estado de Minas Gerais as disposições constantes do convênio ICMS 1523, de 31 de março de 2023. O que é esse convênio bendito que está escrito aqui no decreto? É o seguinte, existe um órgão chamado Conselho Nacional de Secretários de Fazenda. Todo governo do Estado tem um secretário de Fazenda. Esse secretário de Fazenda faz parte de um conselho que se reúne de tempos em tempos para decidir o que eles vão fazer com os impostos. Ah, vamos subir o imposto do chiclete, vamos baixar o imposto do telefone, vamos subir do combustível, e assim vai. E aí, por conta disso, o CONFAZ se reuniu e aí, lá no final do ano, falou, olha, vamos estabelecer uma alíquota de ICMS, que é o imposto estadual, para os combustíveis, em reais, não em porcentagem. Quanto? Estava 1,37 por litro de gasolina, aumentou para 1,47. 1,47. Então, vai fazendo a conta aí que você já vai entender. Ele não foi o único a fazer isso não, tá? Lá em 2022... dezembro de 2022, um dos últimos dias do mandato do então governador Reinaldo Zambuja, um tucano bolsonarista, ele fez um decreto exatamente igual ao que o Zema fez um ano depois. E o que esses decretos dizem? Ó, quando o Conselho Nacional de Secretário de Fazenda sugerir um aumento de imposto, é automático, já está valendo aqui no Estado. Por quê? Porque esse conselho ele é consultivo, ele orienta, ele sugere. Ele não tem poder de lei. Esse conselho, o CONFAZ, ele não aumenta os impostos, ele orienta. E aí o governador tem que falar, bom, concordo, vou promover o aumento, vou decretar, vou fazer uma lei, vou fazer o que tem que ser feito. Mas o governador tem que assumir a bronca e falar, eu estou tomando a atitude que o CONFAZ está sugerindo, estou assumindo a responsabilidade. Com esses decretos que tornam automático a decisão do CONFAZ, o governador tira o dele da reta, saca? O conselho se reúne lá, ninguém fica sabendo, quase não sai no noticiário, não ganha destaque. Aí ele resolve aumentar o imposto e o governador não suja a mão. Aí lá no estado dele já está valendo imediatamente. Aí você não fica sabendo que foi aquele governador que quis aumentar o imposto. E aí você fica culpando gente que não tem culpa. E é exatamente essa malandragem que, além de esconder quem aumenta o imposto dos combustíveis, também é ilegal. E eu vou te mostrar ainda nesse vídeo por que é ilegal. Isso aqui é outro decreto, ó, Distrito Federal, Ibanez Rocha, governador. Lembrando que Mato Grosso do Sul mudou de governador, agora é o Eduardo Riedel, mas o Eduardo Riedel também é tucano e o Eduardo Riedel era secretário do governo anterior, então é tudo a mesma coisa. No caso de Brasília, o decreto é um pouco diferente, ele estabeleceu também valores em reais. Ao invés de fazer aquela coisa automática com o CONFAZ, ele estabeleceu valores em reais. Então tá aqui, vou ampliar para você conseguir ver, ó. 1,12 por litro de diesel e biodiesel, 1,39 por quilo de gás GLP é o gás de cozinha, e esse outro gás aqui é o gás natural, GLGN. E aí, ó, 1,47 por litro de gasolina, decreto do Ibanez. Então, assim, esse decreto também é ilegal, já estão tentando derrubar. Te explico. Ó, Minas Gerais. Deputada quer anular decreto sobre aumento automático do preço da gasolina em Minas. De quem que a gente está falando? Da deputada Beatriz Cerqueira, do PT de Minas Gerais, deputada estadual, que entrou com um projeto de resolução que diz o seguinte, não é automático. O governador, se quiser aumentar o imposto, ele tem que assinar uma lei, tem que propor uma lei para a Assembleia, ou fazer um decreto, ou fazer alguma outra coisa, depende, claro que vai depender muito da dinâmica jurídica do que ele está mexendo. Tem coisa que exige projeto de lei, tem coisa que não exige. Mas assim, não tem esse negócio de ser automático. Por quê? Porque você esconde que você está de sacanagem. Você faz o aumento e, eu sou contra o aumento de imposto. Porque o Zema é o rei, né, de falar que é contra o aumento de imposto, mas ele vai lá e aumenta o imposto e não deixa você saber que foi ele que aumentou. Então a Beatriz entrou com essa proposta, esse projeto de resolução, para derrubar o decreto do Zema. Então assim, você quer aumentar o ICMS? Assume. Assina um papel e diz, sou eu que estou fazendo. Porque senão você está enganando o povo. E aí, ainda vou chegar na parte do ilegal, tá? Chico Vigilante é deputado distrital de Brasília, também propôs, nesse caso é um decreto legislativo, para anular o aumento do ICMS em Brasília. E por quê? E agora que a gente chega lá. Porque é ilegal. E por que é ilegal? Te explico. Vamos pegar os preços, que aí fica fácil de você entender. Isso aqui ó, é a página da própria Petrobras, tá? Como são formados os preços da gasolina. E aí tá lá, esse aqui é um levantamento que foi feito na última semana do mês de janeiro, de 26/1 a 1/2. 1/2 começou a valer o novo preço.
Tá? Nesse período, era 6,20 o preço médio da gasolina no Brasil. Médio. Tem lugar que está mais caro, tem lugar que está mais barato. E aí, assim, desses 6,20, quanto vai para a Petrobras? 2,21. Aqui embaixo, ó. 2,21. 35,6% do preço que você paga no posto. 69 centavos são impostos federais, 11,1%. 1,37 impostos estaduais, agora já não é mais 1,37, é 1,47. Aqui era 22,1%. Custo do etanol, que é misturado à gasolina, 14%, né? 87 centavos. E o custo de distribuição e revenda, de botar esse combustível num caminhão, viajar, levar para sua cidade, para abastecer o posto de combustível, mais R$ 1,06 por litro, 17,1%. Onde que está o problema? Exatamente aqui. E por quê? Porque você lembra que foi aprovada uma lei que diz que a gasolina, o diesel, o etanol são produtos essenciais. E você lembra que essa lei diz que o máximo de imposto de ICMS pode ser 18%? Então, só que como os estados estão cobrando um valor fixo, esse percentual está bem mais alto. Você viu aí, ó, imposto estadual, 22,1%. 4% mais alto do que o limite que a lei determina. Tá? E aí, se a gente for para Minas Gerais, está aqui, ó, Minas Gerais, preço médio, 6,09, também da última semana de janeiro. Tá aqui os preços, 2,26 Petrobras, imposto federal, imposto estadual, 22,5%. Então, ó, veja bem, Minas Gerais está cobrando mais imposto do que a média nacional do combustível. E acima do que determina a lei. Então, o seu Romeu Zema está fora da lei. O seu Ibanez, que está cobrando 1,47 do valor do litro da gasolina, está fora da lei. Sabe por quê? Porque 1,47 é ainda mais do que esses 22,5 que está aparecendo aqui. Dá 23,7. 1,47. Então, assim, são mais de 5% de imposto acima do máximo que a lei determina que é permitido. Então, os governadores estão enganando você, cobrando um imposto mais alto do que a lei permite, e criaram um mecanismo ali por meio desses decretos, transferindo a responsabilidade desses aumentos para um conselho de secretários que ninguém sabe muito bem, a não ser o técnico, o especialista em contas públicas. Mas o povão, nós, nem ficamos sabendo que esse conselho reuniu, quando, onde, como, tal. A gente fica nem sabendo. Então, assim, aumenta o combustível, você fala, é culpa do Lula, é culpa de não sei o quê. Você só não culpa o verdadeiro culpado, que é o governador do seu estado. Né? No caso desses três aqui, Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, Minas Gerais, o Romeu Zema, Brasília, o Ibanez Rocha. Tudo bolsonarista. Surpresa? Não, né? Enfim, inclusive o Zema, ele vive falando que ele é contra o aumento de imposto e tal. Né? Porque essa galera do Novo, essa galera que diz que eu sou capitalista, liberal e não sei o quê, sou contra a cobrança de imposto, mas o Zema adora aumentar o imposto. Zema aumenta ICMS sobre importados de 17% para 20% após o acordo entre os estados. Aí é o seguinte, é a taxa das brusinhas, tá? É a taxa das brusinhas. Porque quando o governo mudou a lei lá, quando o Congresso aprovou e o Lula sancionou a lei, até $50 não paga nada de imposto federal. Mas o do estado paga, tá? Pagava 17%. O Zema foi lá e aumentou para 20%. Por quê? Porque o CONFAS fez uma reunião, sugeriu aumentar para 20%, o Zema foi lá e aumentou para 20%. Como não é combustível, não tem o decreto que é automático, ele teve que ir lá e fazer. Então, dia 1º de abril, você que comprar uma brusinha da China vai pagar 20% de ICMS para o governo de Minas Gerais, era 17%, porque o Zema subiu. E ó, de 17% para 20% a gente está falando de mais de 10% de aumento, um aumento de imposto acima da inflação, hein? Ei, Zema, até malandro, hein, Zema? Até pilantra, hein, Zema? Enganando o mineiro, hein, Zema? Enfim, mas eu estou aqui para contar para você, esquenta não. Tá? Agora eu espero que esses decretos aí, esse projeto de resolução, decreto legislativo, derrubem mesmo esses decretos dos governadores, porque como eu te mostrei, além de estar acima do limite da lei, a cobrança de imposto, eles ainda são malandros o suficiente para tirar das costas deles a responsabilidade por bancar o aumento, por aprovar o aumento. Então, aí fica fácil, né? Você sangra o contribuinte, tirando mais dinheiro dele, mas não assume que é você que está fazendo e cria um jeitinho que nem ele vai ficar sabendo que foi você que fez. Uma malandragem do caramba, né? Mas enfim, a gente está aqui para poder esclarecer mesmo. Zema, toma vergonha, Zema, desfaz isso aí. Ou a Assembleia Legislativa de Minas, desfaçam isso aí, deputados. Vai lá, bota no lugar, se o Zema quiser aumentar imposto, ele que assuma que quer aumentar o imposto e que não fique enganando as pessoas.
É isso. Mas ó, tem mais assunto pra gente falar, tá? Seguinte, Flávio Dino tá na cola, tá ali ó, no cangote do Lira. Por quê? Por conta daquele orçamento secreto, do uso das emendas parlamentares. Porque já tinha uma desconfiança que quem manda em todas as emendas é o Lira. É ele que decide quem recebe dinheiro e quem não recebe. Ah, mas não é de cada deputado? Deveria ser, mas o Lira manda em tudo. E aí teve um depoimento que revela realmente que o Lira está nesse imbróglio envolvido até aqui, ó. Tá definido, ele era presidente da Câmara até um dia desse, era ele que mandava, ó, prefeitura tal vai receber tanto, prefeitura tal vai receber tanto, e assim ia, e assim ficava, né? Como é que começou isso aí? Começou no final do ano passado, em dezembro, Dino decide suspender pagamentos de 4,2 bilhões em emendas e manda a Polícia Federal investigar liberação de verbas. Por quê? Porque tinha lá umas emendas que continuavam secretas. Você não tem como descobrir quem é o deputado que pediu aquele dinheiro e para quê. Então o Dino falou, não, está lá escrito na Constituição o princípio da publicidade e da transparência. Dinheiro público tem que ter isso. Ou seja, todo mundo tem que saber como ele é gasto, quem gasta e quem mandou o dinheiro para lá. Então, o Dino falou, olha, tem emenda de comissão, porque tem vários tipos de emenda, né? Tem a emenda individual, que o deputado escolhe para quem ele quer mandar, tem a emenda de comissão, tem emenda de bancada, tem emenda estadual, tem um monte. Nesse caso, a treta rolou na emenda de comissão. Tem lá a comissão de saúde, comissão de finanças, comissão de educação, comissão de turismo, comissão de infraestrutura, comissão de um monte de coisa. E tem a comissão de integração nacional. A comissão de integração nacional é presidida por esse cara aqui, Paulo Rocha. Ele é deputado federal do União Brasil da Bahia. Lira me impediu de cumprir a decisão de Dino, denuncia o presidente da comissão. Ele falou isso numa entrevista e depois ele foi chamado para prestar depoimento. E ele foi lá, falou com a Polícia Federal e ó, confirmou tudo. É isso mesmo, o Lira não me permitiu que eu obedecesse a determinação do Dino de dar transparência no dinheiro público. E como é que isso aconteceu? Paulo Rocha contou o seguinte, ó. Segundo conta, uma assessora do PP, que é o Partido Progressista, o partido do Lira, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, por ordem de Lira, já tinha pronta a lista de municípios que receberiam recursos, mesmo que José Rocha e o colegiado, no caso a comissão dele, não tivessem discutido nada. A comissão tinha em 2024 1,1 bilhão de reais em emendas para distribuir. Então como é que funciona isso dentro da comissão? Comissão de Integração Nacional. Inclusive discute verba para obra. O deputado que faz parte da comissão, ele falou, ó, queria lá 10 milhões para minha cidade para construir uma ponte lá. Aí ele pede para o presidente da comissão, todo mundo vota, todo mundo dá a sua sugestão, aí vota, aprova, faz uma ata e aí o presidente da comissão destina esse dinheiro. E o governo tem que mandar. Só que tem uma ata que tem o nome de todo mundo. Então, ó, foi o fulano que pediu dinheiro para a cidade A, foi o Beltrano que pediu para a cidade B, foi o Ciclano que pediu para a cidade C e tal. Essa ata é justamente o que o Dino queria. Ó, quero saber quem pediu o dinheiro e quem mandou para quem, né? E aí, ele foi fazer uma reunião, ele organizou uma reunião com os deputados da comissão para aprovar essa ata, para discutir as emendas, ó, vamos resolver aqui como é que a gente vai distribuir o dinheiro, e aí a gente manda para o Ministério fazer os pagamentos. O Lira falou, não, o Lira mandou lá uma lista, ó, já tem aqui as cidades. E aí desse 1 bilhão e 100, você vê, isso é para o Brasil inteiro, 1 bilhão e 100 para 27 estados da federação. O Lira separou mais de 300 milhões para o estado dele, Alagoas. Um terço do dinheiro do Brasil inteiro da Comissão de Integração Nacional, o Lira desviou para o estado dele. Mandou para os prefeitos aliados dele. Por quê? Porque ele quer ser candidato a senador em 2026, ele precisa de apoio de prefeitos, né? O cara fala assim, ó, manda X milhões aí que eu te arrumo tantos mil votos. Aí o deputado manda. E o Lira fazia isso porque como ele era o presidente da Câmara. E como o Lira tem uma espécie de bancada dele, é até chamada de bancada do Lira, deputados que fazem tudo que o Lira quer, obedecem o Lira cegamente. Não é à toa que ele virou presidente da Câmara e não é à toa que ele elegeu o cara que ele queria eleger para o lugar dele, que é o Hugo Mota. Porque ele controla o dinheiro, as emendas, e ele manda o que ele puder para o estado dele para poder fazer politicagem para os prefeitos, lá para os prefeitos apoiarem ele depois. Então o Lira suspendeu as reuniões das comissões, não autorizou que nenhuma comissão se reunisse. Se não tem reunião, não tem ata, não tem documento com o nome de quem está pedindo dinheiro. Aí eles fizeram lá um documento, os líderes, que o Lira mesmo mandou para o Ministério e falou, ó, é isso aqui. E aí estava lá os 300 e tantos milhões para Alagoas. Então, não foi cumprida nem a lei, nem a ordem judicial. E aí o Paulo Rocha foi chamado para prestar depoimento na Polícia Federal, chegou lá e confirmou tudo. Falou, é isso mesmo, é o Lira que controla essa jossa, é o Lira que manda em tudo, e se você falar que não vai obedecer, ele te tira, porque o presidente
da Câmara também tem essa prerrogativa. Ah, o cara é presidente da comissão. Existe um negócio que chama voto de desconfiança. O próprio partido pode tirar o cara de lá, se ele não está gostando do trabalho dele. E como o Lira era um manda-chuva no Partido Progressista, o Lira falou, eu dou um jeito de meter um voto de desconfiança do partido lá e você vai sair. Porque ele comanda o partido dele e comanda outros do Centrão. União Brasil, que é o partido do Paulo Rocha, é do Centrão. Então, com essa brincadeira, ele ameaçou o cara teve que engolir seco e o Lira levou a grana. E agora ele entregou, ele foi na Polícia Federal e falou, foi isso mesmo. O Lira levou essa grana para ele. Não para ele, para o bolso, né? Enfim, mandou essa grana para as prefeituras em troca de apoio no futuro. Então agora, Flávio Dino, obviamente a Polícia Federal vai fazer um relatório, uma investigação, pode ser que o Lira seja indiciado, se torne réu, seja condenado. Isso pode dar um problema para ele que você nem imagina. Problema no sentido de cassação de mandato, cadeia e até coisa pior, tá? Se ficar comprovado que ele realmente fez tudo isso que o Paulo Rocha está falando. Acho difícil um deputado ir para a Polícia Federal contar uma coisa dessa sendo mentira, né? Enfim, até porque ele tem, e ele disse isso também na Polícia Federal, ele tem as provas, ele tem conversa de WhatsApp com o Lira, com assessores do Lira, ele tem a lista que o Lira mandou das cidades que tinham que receber dinheiro. Então ele tem as provas materiais, não é só falei, estou falando, não estou contando, você tem que acreditar, não. Ele tem provas materiais que ele disse que apresentou, entregou para a Polícia Federal. O Lira está com as barbas de molho, porque a coisa pode sujar e sujar muito para o lado dele, graças a essa determinação do Flávio Dino de dar transparência para as emendas, e quando ele sacou que tinha sacanagem rolando, mandar a Polícia Federal abrir uma investigação. O resultado é esse. Enfim, se deu mal Lira, e espero que se dê ainda mais mal no futuro, quando essa investigação terminar. Mudando de assunto, Lula resolveu falar de Donald Trump. Ele estava meio quieto, não estava falando, porque você sabe, né? Política da boa vizinhança, o cara acabou de assumir o mandato, é melhor não comprar briga nesse começo, ainda mais que ele está falando um monte de bobagem. Ah, é México, é Colômbia, é Canadá, é Panamá, é China, é BRICS, até do Brasil ele falou mal. E o Lula, para evitar uma briga diplomática, estava calado. Até o momento que o Trump meio que passou da conta, né? Passou muito do limite quando ele vem com essa história de tomar a faixa de Gaza dos palestinos. Ele disse isso. Vamos ver a fala do Lula? Importante, porque ele estava numa entrevista para 2 emissoras de rádio e foi perguntado, e aí, o que você está achando desse negócio que o Trump falou ontem? Aí o Lula soltou. A compreensão de que nós estamos vivendo um momento que quanto mais coisas, sabe, difíceis você falar, quanto mais coisas irreais você falar, mas você tem destaque na mídia mundial. Vamos ser franco uma coisa. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza e vamos recuperar Gaza e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? Então é uma coisa praticamente incompreensível por qualquer ser humano. Eu acho que as pessoas precisam parar de falar aquilo que lhe vem na cabeça e começar a falar aquilo que é razoável, para que a gente possa consolidar o processo de respeitabilidade no mundo, o processo democrático no mundo, o processo de que cada um manda no seu país, cada um governa no seu país, e vamos deixar os outros países em paz. O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Tá aí. Então, assim, o Lula falou, tudo que aconteceu em Gaza, essa destruição toda que Israel fez lá, porque sim, destruição, não sobrou nada, só tem pedra sobre pedra, só tem escombro na faixa de Gaza. Tudo destruído, prédios, casas, moradias, hospitais, escolas, tudo, estradas, tudo destruído. O povo está quase que ao relento lá, quase não, ao relento lá. E ele disse, os Estados Unidos participaram de tudo isso, mandaram arma para Israel, mandaram dinheiro para Israel fazer esse estrago todo lá. Agora vem com esse papo de que vai querer tomar, como assim tomar? É um país, tem um povo. O povo que nasceu e cresceu lá, é direito deles viver. Ninguém chega, esse país agora é meu. Isso não existe, né? Mas foi exatamente isso que o Trump disse. O Trump recebeu uma visita do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, ele foi lá nos Estados Unidos, e aí na Casa Branca, depois da reunião deles, eles fizeram lá um pronunciamento, o Trump veio com essa conversa fiada de que ele vai reconstruir Gaza. Como? Sem os palestinos. Tira todo mundo de lá, vão fazer um balneário chique lá. É isso, não foi com essas palavras que ele disse, mas é isso que ele quer. Vamos fazer um balneário chique para os milionários do mundo inteiro visitar, porque tem praia, né, bonito, assim, a natureza pelo menos, né, porque a cidade não existe mais. Vai ter que realmente reconstruir. Então o que o Trump está querendo fazer? Sei lá, um resort, um balneário, né, uma riviera na faixa de Gaza, para os ocidentais, para os milionários do mundo ir para lá. E com isso, o que ele falou dos palestinos? Eles que procurem outro lugar. Ou seja, realmente expulsar um povo inteiro da sua terra. Ah, vai para a Jordânia, vai para o Egito, não tô nem aí. Lá não vai ficar. E aí a reação foi imediata e foi forte, tá? Insano, racista e criminoso.
O mundo reage ao plano de Trump para Gaza. Sim, ó, países assim super aliados dos Estados Unidos, tipo Alemanha, Inglaterra, muito aliado dos Estados Unidos, França, o pessoal falou, ó, nem pensa, isso aí é maluquice, não existe, tá? Somos contra. Aqueles países que não são aliados também falaram, China, Rússia, Brasil, né, com essa fala do Lula, todo mundo foi para cima. A ONU, a Organização das Nações Unidas, falou, além de tudo, além de ser cruel, além de ser todas essas palavras aí, insano, racista, criminoso, também é ilegal. Ilegal. Existem leis internacionais e não tem nenhuma lei internacional que permite que você simplesmente tome a terra de um povo e fala, sai daí que agora é meu. Não existe. Então, essa intenção do Trump também é ilegal, além de ser imoral, né? Além de ser insana, além de ser criminosa, fascista. De qualquer maneira, assim, não acredito que seja verdade, acredito, como disse o Lula, que é mais uma bravata do Trump. Mas quando ele solta uma bravata, é porque ele quer negociar alguma coisa, ele quer alguma vantagem. Então, certamente alguma negociação de vantagem vai aparecer por aí com essa história. Então, primeiro ele joga a bomba, depois fala, vocês acharam muito ruim? Bom, tem uma alternativa, tem um plano B. E esse plano B sempre é bom para o Trump ou para os Estados Unidos. Muitas vezes nem é para os Estados Unidos, é para o Trump. Ou para os aliados dele, aqueles empresários bilionários que fazem parte do governo. Gente que ganha muita grana com as decisões do Donald Trump na presidência. Então, o Lula resolveu reagir, não dava mais para esperar. O Brasil sempre teve essa postura de defender a existência de dois estados independentes, o Estado palestino, o Estado israelense, desde sempre. Todos os presidentes que passaram sempre defenderam isso. Essa sempre foi a posição da diplomacia brasileira. Então, no momento em que ele simplesmente fala que vai exterminar um dos estados para deixar só o outro existir, é claro que o Lula não podia ficar calado, não dava mais para fingir de morto, para ficar ali tentando não arrumar briga. Aí passou do ponto. Então o Lula se pronunciou e falou. O cara fala absurdo, ocupa as manchetes, que é a tática do Trump. Né? E além de tudo, também, isso é bravata, é um bravateiro. Foram as palavras do Lula, com as quais eu concordo integralmente. E por falar em Lula, você sabe que tem aí uma sugestão de uma manifestação para pedir o impeachment do Lula que os bolsonaristas estão organizando. Né? Nem eles estão se entendendo. Tem bolsonaristas dizendo, olha, acho melhor não está na hora, não é bem isso. O Malafaia foi um que falou, vocês estão viajando com esse negócio de fazer pedido de impeachment. Mas enfim, eles estão aí na frente, eles querem criar um clima. Só que depende de uma pessoa para isso andar, né? Essa pessoa chama-se Hugo Mota, presidente da Câmara. É a única pessoa que tem autonomia para tirar um projeto, um pedido de impeachment, da gaveta e colocar para ser votado. Mas ninguém. Depende só da vontade dele. E o que o Hugo Mota já andou dizendo? Não, né, gente? Menos, né? Hugo Mota, impeachment deixa traumas, não vamos trazer estremecimentos com os poderes. Então, assim, ele foi perguntado, ele tinha falado isso antes, eu até mencionei isso num vídeo anterior. Ele tinha falado isso para pessoas próximas, para deputados e tal, ó, sem chance. Agora ele foi entrevistado pelo SBT e nessa entrevista ele falou isso. Então, já é público o posicionamento dele de não querer mexer com o impeachment. Então, obviamente, vai bater na mesa dele e vai entrar na gaveta. E fim de papo. Né? Ele tinha dito, novo presidente da Câmara, Hugo Mota, descarta impeachment de Lula. Fora de cogitação. Essa foi a expressão que ele usou para os amigos quando vieram perguntar para ele, e aí, você vai pautar o impeachment? Ele falou, fora de cogitação. Então, assim, lembrando, né, ontem eu falei isso também, o Hugo Mota, a primeira reunião que ele teve com o Lula, ele levou a avó dele, porque a avó dele, a vozinha, queria conhecer o Lula. Bonitinho, né? Aí ela, me leva lá para conhecer o Lula, Netinho. Aí o Netinho levou. Na primeira reunião, tem uma foto bonitinha, postei ontem, era um vídeo de ontem, dá uma olhada lá, essa história. Então, assim, é uma relação diferente, nada indica que um pedido de impeachment vá prosperar na mão do Hugo Mota. Pelo menos, até o momento, a gente pode dizer isso. Essas têm sido as palavras dele, a de que não vai botar para andar um impeachment. Né? Então, aguardemos. E, a bancada evangélica rachou no meio. Tem deputado que quer sair da bancada evangélica, porque existe um outro deputado que anda, tipo assim, no meio dos bolsonaristas, criando uma certa discórdia. Por quê? Porque esse cara era bolsonarista, radical, e de repente ele acordou. E falou, peraí, o Lula não é esse bicho que tá todo mundo falando. Foi entender melhor e agora ele está apoiando o governo. E aí a bancada bolsonarista evangélica ficou possessa. E aí vai ter eleição da bancada evangélica agora. E aí nessa eleição, é a primeira vez, inclusive, que tem eleição, porque geralmente a votação é assim, não tem votação, o presidente da bancada vai ser o fulano, todo mundo concorda, pronto, nunca tem eleição. Dessa vez tá tão rachada que vai ter uma eleição. Deputado faz bolsonaristas ameaçarem deixar a bancada evangélica. Entenda, então, de quem é esse cara? Quem que eu estou falando? Estou falando do Ottoni de Paula, esse sujeito aqui que aparece na fotografia apertando a mão do Lula. Ottoni de Paula é do Rio de Janeiro, ele é do MDB,
bolsonarista, sempre foi, inclusive no mandato do Bolsonaro, no mandato passado, quando o Lula ainda não era presidente, esse cara ia para a tribuna, fazia pronunciamento ameaçando o Lula, até de morte. Tá? Era um negócio pesado. Só que aí, como eu falei, ele acordou, né? Porque aí o Lula assumiu, não fechou a igreja, não perseguiu nenhum religioso, não fez nada que falavam que ele ia fazer. O Ottoni falou, pô, estavam mentindo para mim, gente. O Lula não é nada disso. E aí mudou. O Lula teve uma lei, ele sancionou a lei o dia da música gospel. Ottoni de Paula, ex-tropa de choque de Bolsonaro, rasga elogios a Lula em evento evangélico. Então, assim, quando ele assinou a lei, o dia da música gospel, teve lá uma reunião com vários evangélicos, fizeram uma oração para o Lula. Esse aqui no cantinho direito, que eu estou passando o mouse em cima da cara dele, esse aqui é o Ottoni de Paula, o deputado. Né? E aqui está o Lula fazendo a oração. E aí o Ottoni de Paula falou assim, poxa, o Lula sancionou a lei da liberdade religiosa, o Lula criou as leis que permitem aquelas marchas para Jesus, o Lula criou a lei do dia da música gospel, o Lula nunca fechou uma igreja, o Lula nunca pressionou um pastor. Tudo mentira, a gente estava tudo enganado por aquele bando de trouxa lá, os bolsonaristas. E aí os bolsonaristas da mesma bancada dele, não tem conversa com o Lula, não tem papo e tal, e aí, enfim, rachou, vai ter eleição, tem uns 30 ou 40, a bancada tem mais de 200 deputados, é gigante. Tem 30 ou 40 deputados que estão falando, se esse cara ganhar a eleição, saia da bancada. Ou seja, eles estão querendo disputar a eleição, já dizendo que não vão aceitar o resultado, se o cara ganhar, eles pulam fora. Né? Não vão dar golpe, mas vão pular fora. E aí, o Ottoni de Paula tem sim chance de ganhar a eleição, porque ele já foi, inclusive, líder da bancada evangélica, ele é muito influente dentro da bancada evangélica, só que agora está essa treta, essa briga entre bolsonaristas e não bolsonaristas. Né? E aí, o que tem? O próprio Ottoni de Paula, ele já disse o quê? Nós criamos um bezerro de ouro. Ele deu uma entrevista, ele deu várias, mas uma das entrevistas ele fala, olha, virou uma adoração ao Bolsonaro que parece que o povo não adora nem Jesus do jeito que eles adoram o Bolsonaro na igreja. Isso não existe, o cara é um político. A gente não pode ser fã de político. Político a gente cobra, a gente pega no pé. Por quê? Porque ele está lá para fazer as coisas por nós. Mas não, virou uma doideira, né? E ele fala aqui nessa entrevista, é um vídeo curtíssimo, eu vou colocar para você ouvir rapidinho o que ele fala aqui. Ó. Quando é que o senador Flávio Bolsonaro esteve aqui chamando os pastores para desenhar uma proposta política para o Rio de Janeiro? Nunca. Você sabe por quê? Porque eles acham que a igreja já é deles. Que a igreja vai ao passo deles. Pior que estava mesmo indo. Nós criamos, e não é culpa do presidente Bolsonaro, nós criamos uma espécie de bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro que nós criamos foi uma espécie de adoração que nós começamos a fazer ao ser político. Que, aliás, Tchau, você sabe de que na igreja evangélica a gente tem um problema muito grande com a questão da idolatria, né? Por quê? Porque a gente tem receio desse negócio de dividir a glória de Deus, certo? Bolsonaro era chamado de mito dentro da igreja, rapaz. Dentro do templo. E a gente ficava cego sobre isso. Quando é que o senador... Tá aí. Aí essa fala aí, assim, repercutiu pra caramba justamente por quê? Porque ele enxergou, né, o que estava rolando. E assim, ele sabe que os pastores não estão enganados coisa nenhuma. Ele conhece a turma toda, ele sabe que os pastores fazem isso por grana, por dinheiro, né? É lucrativo apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro entregou tudo na mão dos pastores. Então, ele mudou. E isso gerou esse racha na bancada evangélica. Vamos ver o que vai dar. Agora, estou só esperando essa eleição, porque se ele ganhar, vai ter uma debandada, segundo eles estão prometendo. O atual líder da bancada, que é bolsonarista, que é o Sóstenes Cavalcante, que é inclusive aquele cara que queria proibir o aborto, obrigar as mulheres estupradas a ter filhos, sabe? Aquele cara. Até esse cara, apesar do tanto que ele é bolsonarista, ele falou, não existe esse negócio de sair da bancada. Você vai disputar uma eleição já dizendo que se você perder, você está fora? Não existe. Né? É covardia. E é mesmo. A real é essa, é covardia mesmo. Né? Agora vamos falar sobre o último assunto do dia, que é muito bom também. Boulos apresenta projeto de lei velho da van na Câmara, entenda. O projeto de lei recebeu esse apelido, projeto de lei velho da van. Tá lá o velho da van, o Luciano Hang e o próprio Boulos aqui na fotografia. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, se as empresas que ajudaram a apoiar golpe de Estado, financiaram, mandaram dinheiro para bancar acampamento golpista, ficaram azucrinando o presidente para ele dar um golpe, as empresas serão punidas assim como seus donos. Porque os seus donos, no caso do Luciano Hang e outros, existe uma investigação da Polícia Federal para saber quem são os empresários que estão financiando a tentativa de golpe.
cara que bancou a barraca do acampamento na porta do quartel, o banheiro químico, a água, a comida, até o transporte, o ônibus para levar pessoas para lá. Esses empresários estão sendo investigados. E tem outros empresários também que eram mais próximos do Bolsonaro, tinham muita influência sobre o Bolsonaro e estão sendo investigados porque estavam tentando convencer o Bolsonaro a dar o golpe. E aí a lei estabelece isso, quer dizer, esses empresários estão sendo investigados na justiça, na esfera criminal, por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático, aquela coisa toda. Mas na esfera administrativa, civil, eles não pagam o preço disso. Então o Boulos propôs um projeto que, se a empresa desse cara, se sai o dinheiro do cofre dessa empresa para financiar uma tentativa de golpe, essa empresa fica proibida de fazer contratos com o poder público, de disputar licitação, de receber dinheiro público por 20 anos. 20. Então você pune o empresário e você pune a empresa. E por que ela tem esse nome de velho da van? Porque o Mauro Cid, num dos depoimentos da delação premiada dele, essa matéria aqui fala disso. Cid revela a reunião do golpe entre Bolsonaro e Eduardo Pazuello. A matéria, o título, fala sobre a reunião com o Pazuello, essa foto patética do Pazuello aqui, mas o mais importante está lá no último parágrafo. Ó. O delator, que é o Mauro Cid, também cita os empresários como o Meyer Nigri, que é dono de uma construtora muito famosa, e o Luciano Hang, que é o velho da van, que teriam pressionado o Bolsonaro para que ele obrigasse o Ministério da Defesa a fazer um relatório mais duro sobre as eleições com o objetivo de virar o jogo. Então o Mauro Cid contou para a Polícia Federal que o Luciano Hang, o Meyer Nigri e outros empresários, você lembra, né? As Forças Armadas estavam fazendo relatório sobre as urnas, analisando as urnas e tal. E qual foi o relatório que eles emitiram? O relatório foi ridículo. Dizia assim: não encontramos nenhum problema nas urnas, mas também não descarto que exista. Piada, né? De mau gosto, inclusive. Mas o que o Luciano Hang e companhia queriam, segundo o depoimento do Mauro Cid, não era isso. Era que o Exército fizesse um relatório dizendo que tinha problema nas urnas, ou seja, mentindo. Para quê? Para criar uma comoção nacional. Ah, a eleição foi roubada, vamos para a rua. Ou seja, para provocar o golpe de Estado. Para isso, eles queriam que o Exército emitisse um documento fraudulento dizendo: encontramos problema nas urnas, o que é mentira. Eles insistiam para que o Bolsonaro fizesse isso, obrigasse o Exército a inventar uma mentira nesse relatório para justificar o golpe de Estado. Então, estava ali, ó, buzinando, incentivando na orelha do Bolsonaro para que ele desse o golpe de Estado. A partir disso, então, o Boulos protocolou esse projeto de lei dizendo: a empresa que ajudou a financiar a golpista não vai receber dinheiro público durante 20 anos. Eu não sei se essa lei vai ser aprovada porque tem uma cacetada de bolsonarista no Congresso Nacional doido para barrar essa lei. Mas eu torço muito para que ela seja aprovada e entre em vigor. Primeiro, porque é uma ferramenta importante para defender a democracia. Segundo, que vai pegar justamente essa galera que acabou de tentar dar um golpe de Estado no Brasil. E tem que ser pega mesmo. Então eu torço para que esse projeto seja aprovado. Eu quero mais que essa galera se lasque, responda por tudo que fizeram na justiça e também na esfera civil e administrativa. Ou seja, que eles vão para a cadeia, mas que eles também percam dinheiro. E você, o que você acha de tudo isso que nós falamos aqui? Da sacanagem do Zema e companhia, do Dini para cima do Lira, do Lula, o que ele falou sobre o Trump, né? Dessa questão do racha aí da bancada evangélica e do projeto do Boulos. Você apoia? Diz para mim no comentário. Eu agradeço muito por você ter visto esse vídeo até o final. Quero contar com você no nosso grupo de WhatsApp. Te convido novamente para entrar no grupo de WhatsApp, link na descrição. O conteúdo lá sempre chega primeiro. Ninguém recebe antes de você. E também agradeço muito pela sua companhia todos esses dias, porque eu estou aqui todos os dias, como você sabe. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outros vídeos sobre a política, sobre a economia, sobre a justiça, do Brasil e de fora também. Um abração para você.